A paz do Senhor para os irmãos em Cristo, amém? No estudo de hoje, veremos a primeira parte do Sermão do Monte, cujo título é Ética Cristã e Visão Geral. Texto base, Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7. Texto áureo, Lucas, capítulo 11, versículo 28, que diz assim: Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Embora seja difícil definir com exatidão o local das muitas atividades de Jesus na região campestre ao redor de Cafarnaum, a tradição cristã, antes do século IV, já havia situado o Sermão do Monte perto do lugar das 7 fontes, e como local da multiplicação dos pães para os 5.000 e do aparecimento do Senhor ressurreto. Algumas igrejas antigas e outras modernas foram erguidas ali para comemorar estes eventos. Quando passou a ensiná-los, Mateus capítulo 5, versículo 2, Jesus encontrava-se num lugar situado aproximadamente a 3 quilômetros a oeste de Cafarnaum, numa pequena e agradável colina sombreada que hoje é conhecida como o Monte das Bem-aventuranças. O sermão inteiro ocupa os capítulos de 5 a 7 do Evangelho de Mateus, e estes ensinamentos foram repetidos várias vezes durante o ministério de Jesus, como se pode verificar em parte diferente do Evangelho de Lucas. O Sermão do Monte, a essência dos ensinos de Jesus. 1. O propósito do Evangelho de Mateus foi o de testificar que Jesus era o Messias da promessa do Antigo Testamento, e sua missão messiânica era trazer o reino de Deus aos homens. O silêncio havia se quebrado. A voz do que clama no deserto, que precederia o Messias, já havia chamado o povo ao arrependimento e anunciado que era chegado o reino dos céus. Há mais citações do Antigo Testamento no Evangelho de Mateus do que em todos os outros 3 juntos. No entanto, ele é o único que coloca o Sermão do Monte como introdução à história do ministério de Jesus da Galileia, embora as palavras pareçam ter sido pronunciadas alguns meses mais tarde, na ocasião em que foram escolhidos os apóstolos. Isto se Lucas estiver relatando o mesmo sermão. Entretanto, o mais provável é que Mateus considerasse o Sermão do Monte como um resumo dos ensinos de Jesus e que todo o seu ministério, a partir dele, iria ilustrá-lo. Considerando que o Sermão do Monte é a essência dos ensinos de Jesus, devemos dar a ele hoje, em relação ao Novo Testamento, uma atenção semelhante ao que os 10 mandamentos representavam para o Antigo Testamento. Cada um de nós deveria ler e refletir sobre esses ensinos, como orientações para os cidadãos do reino dos céus, e nos posicionarmos como tal, a fim de que possamos viver uma vida verdadeiramente abundante e feliz nessa terra e pela eternidade com Deus. O ensino na época de Jesus. O legalismo religioso. Os religiosos da época de Jesus tinham como base para a interpretação das Escrituras os ensinos das escolas rabínicas de Beit Hillel e Beit Shammai, casa de Hillel e casa de Shammai, que revelavam o caráter de seus fundadores. Tomando como exemplo a questão do divórcio, a escola de Hillel tinha uma posição mais liberal. Do ponto de vista dessa escola, a expressão coisa indecente encontrada em Deuteronômio dava direito ao marido de repudiar sua mulher até por uma mínima coisa que julgasse inadequada no seu comportamento. Para os discípulos da escola de Shammai, no entanto, o repúdio só se daria por motivo de infidelidade. Jesus reprova o divórcio
e propõe o retorno ao ideal do princípio. O que Deus uniu, não separe o homem, pelo exercício do perdão. Não obstante as suas posições, os escribas fariseus foram tidos por Jesus como reprováveis, porque distorciam as Escrituras, induziam as pessoas ao erro e colocavam sobre seus ombros fardos que, por menores que fossem, eles mesmos não estavam dispostos a carregar. Jesus os reprovou por não praticarem aquilo que ensinavam. Convivemos com inúmeras correntes teológicas dentro dos mais diversos segmentos evangélicos, e não é raro, quer seja por interesses escusos ou não, encontrarmos líderes religiosos dando autoridade de palavra inspirada às interpretações distorcidas das Escrituras. É preciso ter muito cuidado com os ensinos heterodoxos. Alguns desses ensinos, com aparência de verdade, incluem versículos tirados de seus contextos bíblicos para lhes dar respaldo. Devemos examinar a palavra de Deus de maneira criteriosa e sincera e pedir ao Espírito Santo que nos dê discernimento e nos guie de maneira a interpretá-la corretamente. Jesus ensinava com autoridade. Apesar dos vários aspectos negativos que envolviam a reputação das autoridades religiosas da época, elas continuavam sendo procuradas pelo povo de Israel, pois tinham respaldo na lei de Moisés como referências para ensinar, tirar dúvidas e julgar questões que envolvessem a interpretação das Escrituras. No entanto, aqueles a quem foi dada a nobre tarefa de transmitir os ensinamentos da palavra de Deus eram os mesmos que a deturpavam. O povo, então, passou a reconhecer na pessoa de Jesus, por seus ensinos, obras e testemunha, a única fonte idônea de regras de fé e prática das Escrituras. Ele não ensinava como os escribas e fariseus, mas como alguém que tinha autoridade, ou seja, diferente deles, Jesus vivia o que pregava. Jesus passou a ensinar as multidões, levando-as de volta à essência das Escrituras e anunciando-lhes a mensagem do reino de Deus. As maiores marcas dos falsos profetas são a indução ao erro e a hipocrisia. Seus interesses são meramente pessoais e as intenções dos seus corações são malignas. A necessidade de estar em evidência faz com que moldem seus ensinos de acordo com os seus desejos escusos e sua vaidade. Ainda hoje, os ensinos dos falsos profetas continuam a causar males entre o povo de Deus, de modo semelhante ao que acontecia no tempo de Jesus e entre os cristãos da igreja primitiva, que já sofria com as heresias. Hoje temos a Bíblia Sagrada ao nosso alcance, algo que eles não dispunham naquela época. Não temos desculpa para nos deixar enganar por falsos ensinamentos. Jesus disse a respeito dos falsos profetas do seu tempo que eles percorriam mar e terra para converter uma pessoa e faziam-na filho do inferno 2 vezes mais que eles mesmos. Nenhum cristão em sã consciência deseja ser filho do inferno. Por isso, devemos examinar as Escrituras e observar-lhes os frutos, para não cometermos os mesmos erros ou nos deixar enganar. O Sermão do Monte e a ética cristã. A palavra ética, na sua origem grega, ethos, diz respeito a costume, hábito, disposição. Por definição, temos a ética cristã como conjunto de princípios morais fundamentado na palavra de Deus. Esses princípios instruem o homem sobre como ele deve conduzir sua vida neste mundo de forma a agradar ao Senhor. Diferente da ética secular, a ética cristã
é fruto da vontade de Deus, conforme revelada nas Escrituras. A ética cristã não é relativa, mas absoluta e imutável. A ética cristã é normativa. Ela determina como as coisas devem ser. Ela também é transcendente, vai além da esfera do homem pelo homem, sendo este o principal motivo de não estar sujeita a mudanças. A ética cristã regulamenta o relacionamento do homem com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Os fundamentos da ética cristã podem ser vistos do começo ao fim das Escrituras. A Bíblia revela explicitamente o padrão moral de Deus. Exemplos desse padrão podem ser encontrados de forma sintetizada tanto nos 10 Mandamentos, como no Antigo Testamento, como no Sermão do Monte, no Novo Testamento, alvo do nosso estudo. Esta é exatamente a ética que deve ser apresentada a quem se aproxima de Deus, reconhecendo-se como pecador e desejoso de mudança, nem mais nem menos. O crente precisa, desde os seus primeiros passos na caminhada cristã, pautar a sua vida nos ensinos das Escrituras e fazer a diferença na fé, na esperança e no amor, tripé dos ensinamentos de Jesus que o apóstolo Paulo procurava transmitir aos crentes de sua época e que vale também para os dias de hoje. A excelência do viver cristão, que inclui conduta ilibada, pensamentos puros, honestidade e santidade em toda a sua maneira de viver e nos relacionamentos interpessoais. Por meio de suas orações, em obediência à palavra, os crentes podem apontar o caminho da salvação ao mundo, recebendo de Deus a autoridade necessária para resgatar as almas perdidas no poder do Evangelho de Jesus Cristo. Viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou. Nisto consiste a ética contida no Sermão do Monte. Um caminho mais excelente. Visão geral. No Sermão do Monte, encontramos as regras básicas do reino de Deus, trazidas por Jesus Cristo. No entanto, é lamentável a constatação de que muitos cristãos não as têm levado à prática por considerá-las muito elevadas. A justiça do cristão deve exceder a dos escribas e fariseus. Mateus capítulo 5, versículo 20. O legalismo era a marca destes religiosos, amor e fidelidade à letra em detrimento do ser. Quem somente olhar para uma mulher pensando em adulterar com ela, já adulterou. Mateus capítulo 5, versículo 28. Os olhos são a janela da alma. Os pensamentos, no entanto, revelam o que se passa no íntimo. O verdadeiro cristão possui santidade no íntimo. Devemos mortificar a carne. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Só é permitido o divórcio se o cônjuge praticar infidelidade. Outro motivo não tem respaldo nas normas de Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 32 e 19, capítulo 9. O falar deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Mateus capítulo 5, versículo 37. O certo é amar os inimigos, bendizer os que nos maldizem, fazer bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam. Mateus capítulo 5, versículo 44. Cristo manda que sejamos perfeitos, como é o nosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 48. Não se deve julgar os outros. Mateus capítulo 7, versículo 1. Fazer aos homens o que queremos que eles nos façam. Mateus capítulo 7, versículo 12. Mesmo reconhecendo
que não é tão simples manter-se dentro dos preceitos da Palavra de Deus contidos no Sermão do Monte, devemos nos esforçar para andar neles. Não foi um dos pregadores da atualidade, mesmo o mais idôneo, que o proferiu, e sim Jesus, o Verbo que se fez carne. E a sua palavra, indubitavelmente, é a verdade. Precisamos crer, então, que Deus já nos deu a condição, pois temos ao nosso dispor o Espírito Santo e as armas espirituais, e podemos nos revestir do seu poder. A Igreja tem a mensagem mais poderosa do mundo, e ao anunciar o Evangelho de Jesus, é uma potência na terra que nenhum poder humano ou espiritual da maldade pode ou poderá deter. Para tanto, é necessário vivermos os valores do reino e estarmos certos de que Jesus Cristo está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo faz um pedido à igreja que nos faz refletir sobre o viver cristão. Nesse pedido, ele lembra aos Tessalonicenses sobre as orientações que receberam enquanto esteve entre eles na autoridade do Senhor Jesus. Paulo roga-lhes para que vivam de maneira a agradar a Deus e perseverem na fé até a volta de Cristo. Paulo rogava às igrejas para que não rebaixassem e nem negociassem os valores do reino de Deus expressos no Evangelho de Jesus Cristo. Quem pode dizer como ele: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que aprendamos ao longo desse estudo a discernir entre o viver cristão autêntico e uma vida de religiosidade fria, legalista e interesseira. Pois quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Uma vida de santidade ao Senhor resulta em uma vida de contentamento, de paz e de felicidade inigualáveis, independentemente das circunstâncias. Chegamos ao final da parte 1 da introdução do Sermão do Monte. Esse estudo que queremos Deus que seja bênção para cada um dos irmãos. Aqueles que chegaram ao final dessa primeira parte, nós desejamos que sejam abençoados pelo conteúdo dessa narração, pelo conteúdo do esboço que se encontra na descrição e que pode ser impresso para que os irmãos possam consultar as referências e refletir sobre estas palavras. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, guarde a nossa família, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém? Nos veremos na próxima parte do Sermão do Monte. Até lá!